Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração deste reverberador, um reverberador da marca Gradiente. Esse aqui é o RB16, marca Gradiente clássica nacional, indústria nacional, clássica dos anos 80, equipamento lá do final dos anos 70, início dos anos 80. Esse aqui, digamos assim, que seria o patinho feio da Gradiente. Muita gente descriminaliza esse tipo de equipamento. Mas eu já fiz um vídeo sobre isso, vou mostrar aqui, ó. Vou deixar aqui em cima, se você tiver interesse, dá uma assistidinha. Então você dá uma olhadinha nesse vídeo aí, que eu falo mais sobre esse equipamento aí. Bom, vamos ligar ele aqui já de cara. Vamos ligar, então eu vou ligar ele aqui, ó. Ele já acende aqui o visor dele, né? É um visorzinho simples, como eu mostro lá no vídeo que eu já deixei. Vamos ver quais são as funções dele aí. Vamos jogar um áudio. Então, como você viu aí no áudio, ele é tipo uma câmera de eco antigamente. Na verdade, existe esse efeito reverberação até hoje, mas é feito digitalmente, como eu já expliquei lá no vídeo que eu deixei. Bom, vamos às funções desse equipamento aqui. Como a gente viu, aqui a gente tem a tecla Power, liga, desliga, tá? Aqui você vai ter o nível, então aqui você consegue controlar, como você acabou de ver aí, eu controlando, você consegue controlar o nível da reverberação, do eco. Óbvio, ele tem um nível e vai até o máximo aqui. Quando você põe no máximo, ele fica ao extremo. Então você tem que saber meio que ter o ouvido para você controlar isso aí, deixar num nível agradável, dependendo de como você queira utilizar o equipamento. Aqui você tem um sistema para gravação. Muita gente fazia gravação de fita com esse sistema de eco. Então você pode escutar o teu áudio normal, sem ele estar atuando, ou fazer a gravação. Como ele tem aqui, ó, na outra tecla, você tem o monitor A, monitor B, então quer dizer o que? Você pode ligar dois toca-fitas nesse equipamento e aqui você decide qual deles você quer que grave com a reverberação e qual deles que você quer que grave sem a reverberação. Então aqui, voltando aqui às teclas, tem o sistema A, de um tape A e um tape B. Então são duas conexões para toca-fitas. Por mais que você fale assim, esse equipamento não tem muita solução, não tem muita... não se usa muito hoje em dia. Por mais que você possa falar isso, aqui você já tem uma função interessante, que é transformar a tua única entrada auxiliar, exemplo, em duas conexões para toca-fitas. Então você transforma uma em duas. Aonde você ligar lá esse equipamento no teu monitor, digamos, eu estou ligado ele aqui ao 1450 da Gradiente. Como a gente sabe, o 1450 só tem uma entrada para toca-fitas, então você transforma aquela entrada do monitor lá do toca-fitas do 1450 em duas, porque aqui eu tenho dois toca-fitas para mim poder ligar aqui. Bom, aqui a gente tem o nível, né, que você vai querer dar dessa reverberação, e aqui você vai ter o sistema de gravação, tá? Então aqui você pode gravar equalizado, aqui você pode gravar não com a reverberação ativa, ou deixar sem a reverberação na gravação e escutar reverberado, ou gravar sem estar reverberado e escutar reverberado. Então aqui é essa função. E aqui no caso é o sistema de cópia, né, de uma fita para outra, reverberado ou não, é nessa chave aqui. Bom, então de função ele só tem essas funções que a gente tem aqui, um equipamento bem simples, né, bem básico com essas funções que ele tem aqui. E aqui, óbvio, você tem esse visor, né, que para época você tem que entender novamente que isso aqui é final dos anos 70, início dos 80, então é meio... isso aqui era utilizado lá desde o início dos anos 60, então, desculpe, desde o final, mas da metade até o final dos anos 60, é um visor meio psicodélico, né, então se você reparar, ó, ele dá uma função aqui meio psicodélica. Então conforme você mexe, eu já expliquei como funciona isso no vídeo que eu deixei aí. Então aqui conforme você mexe ele dá essa atuada aqui no visor. Basicamente é isso que esse equipamento faz. Ele faz a reverberação e aqui a gente tem essas funções aí. Todas as conexões estão lá atrás, então tanto as conexões para os dois toca-fitas, entrada e saída, como a própria entrada e saída dele mesmo. Ele é ligado basicamente como você liga um equalizador
amplificador, como você liga um toca-fitas, quer dizer o quê? Entrando nele e saindo dele, né, com o efeito acionado, adicionado o efeito, volta lá para o teu amplificador. Então você sai lá do teu amplificador, tudo tiver ligado lá no teu amplificador vai vir para cá, e aí você decide se você quer colocar ou não esse efeito, o nível do efeito, se quer gravar ou não, e aí ele volta lá para o teu amplificador. Basicamente é a mesma coisa que um toca-fitas ou um equalizador ou qualquer tipo de efeito que você possa querer ligar, é basicamente esse tipo de conexão, entrando e saindo. Bom, com relação a esse equipamento aqui, que é a questão aqui, é um equipamento bem conservado, ele tem os pés originais. Os botões aqui são originais de época, lembrando que normalmente o pessoal acaba, como esse equipamento aqui ele tem um certo preconceito contra ele, acaba tirando esses botões aqui, colocando um botão diferente. Por quê? Porque esses daqui são os mesmos botões aqui no caso do System One, de vários equipamentos top de linha da Gradiente, Model 1300, 1450, Model 360, A1, P1, e aí o pessoal acaba tirando esses botões para pôr lá nos outros equipamentos que acabam perdendo e acaba colocando um botão diferente aqui, tá? Você acha muito disso aí, esse tipo de equipamento com os botões trocados. No nosso caso aqui, o botão tudo original. O painel dele está em excelente estado, a serigrafia dele, como a gente pode perceber, tem um detalhe aqui no gradiente, está meio apagado aqui o símbolo da gradiente, o G, o R e um pouquinho do A. O resto aqui está perfeito, aqui está perfeitinho. Tem esse detalhe na serigrafia. O painel está em bom estado, excelente estado, não tem batida, amassado, nada. Tem alguns detalhezinhos, mas é bem pouca coisa. A tampa dele aqui é original, com pintura original. E está em excelente estado, está em bom estado, tá? Isso tudo, que mais? Os parafusos originais, cabo de força original, os conectores ali tudo original, a parte de trás, a parte interna dele também toda original, nunca foi mexido. A gente sabe que isso aqui é um sistema de mola, não foi alterado nada, ele está atuando normalmente, como a gente já percebeu aí no som que eu acabei de executar dele. Que mais? Parafuso original, tudo isso você vai ver na descrição aqui desse vídeo, vai ter um anúncio lá, né? Você vai encontrar o anúncio desse equipamento, lá você vai encontrar o valor desse aparelho e vai encontrar as fotos desse equipamento lá. Então você vai ver a parte de cima, a parte de lateral, a parte de baixo, a parte de trás. Para quem conhece os meus vídeos e os equipamentos que eu anuncio aí, sabe que eu faço lá foto de tudo, vai ter uma foto interna provavelmente. E aqui no vídeo é onde eu discrimino a maior parte das funções e a maior parte do estado de conservação, né, dos detalhes desse equipamento aqui. Então é isso, né? Vamos escutar ele mais um pouco aí. Deixa eu soltar aqui o pause. Vamos ver se vai entrar o áudio. Aqui. Opa. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou botar na rádio aqui, ó, que com voz. Ó. Na última semana, tanto artista como o Palácio do Planalto não tem falado em. Com voz, com a vocal, você consegue perceber mais o efeito. Vamos lá. Os passos dados pela atriz sob a nova atribuição seria um convite ao também ator Carlos Vereza para assumir uma vaga dentro do órgão. Ao mesmo tempo, Vereza, que se reuniu no fim de semana com o presidente Jair Bolsonaro, negou o possível convite. Disse que a conversa foi só para reafirmar o apoio à atriz e também à amiga. Ainda no fim de semana, Regina Duarte apagou das redes sociais dela a montagem de uma foto com diversos artistas. A imagem rendeu polêmica após alguns profissionais alegarem que a publicação dava a entender apoio deles a ela e também ao governo. A nova secretária de Cultura disse que a intenção é pacificar e unificar a classe artística. Uma das coisas que acontece muito com esse equipamento é justamente isso. A pessoa não sabe utilizar e acaba dizendo que isso aí não serve para nada, só estraga o som. Óbvio, se você colocar aqui no máximo, que a gente já percebeu, ele vai estragar o som mesmo. Isso aqui é para você dar um nívelzinho de eco para ficar um certo equinho. É assim, após a morte da jovem que foi colocada próxima a uma cachoeira de... Tá? Então, como eu expliquei no vídeo que eu já deixei aí, isso aí era uma loucura, uma febre aí nos anos 70, né? Para quem fazia festa de garagem ou até mesmo em salão. Então, quando você utilizava esse tipo de equipamento, fazia esse eco aí no salão, né? Ficava um som bem interessante. Então é isso aí, esse foi o RB16 da Gradiente, o equipamento que eu vou estar disponibilizando para venda. Se você tem interesse num equipamento desse em ótimo estado de conservação, dá uma olhadinha aqui no anúncio, lá vai ter o preço do equipamento e também
você pode, que mais? Olhar as fotos desse equipamento, tá? Eu, na verdade, até tenho o manual dele original, mas se eu colocasse lá e acrescentar muito o valor, então não sei, eu já, nesse outro vídeo que eu deixei aqui, eu tenho o manual original. Se você tem interesse no manual, eu posso fazer um valor e colocar o manual junto aqui para vender, mas eu prefiro não vender ele com o manual, porque não tem muito segredo aqui nas funções desse equipamento. Mas se você tem interesse, me avisa aí, a gente consegue conversar alguma coisa. Então é isso aí, esse foi o RB16 da Gradiente. Link pro anúncio aqui na descrição do vídeo. É isso aí, valeu.